No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, começa agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui no SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Confira quando é necessário trocar as próteses de silicone com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Você já ouviu falar dos 4 pilares fundamentais para um tratamento estético facial eficaz e seguro? É o que vamos saber na coluna do Dr. Luan Vinhati. Veia de safena. Ela está na perna e merece atenção. É que quando fica doente pode levar a problemas sérios de circulação. Quem explica é o médico cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Atenção, pais! Um problema que pode aparecer na infância e que por isso precisa ser diagnosticado e tratado o quanto antes possível. A escoliose é uma deformação da coluna. Saiba mais com o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Alopécia, também conhecida como calvície. O termo se refere a doenças que ocorrem em áreas com pouco ou nenhum cabelo. É o assunto de hoje da médica dermatologista doutora Rafaela Ludwig Lemko. Uso da cannabis medicinal. A planta tem uma substância que não provoca alucinações e pode ter muitos benefícios para a saúde. É o que vamos entender com o médico integrativo Dr. Kleber Gonçalves. Bioestimulador de colágeno. A substância é capaz de auxiliar na melhora do aspecto da pele do rosto, minimizando os sinais do tempo. Veja os benefícios com a doutora Gabriela Ravache, especialista em harmonização orofacial. Fertilização in vitro. Saiba mais sobre a técnica indicada para várias causas de infertilidade, que completa 46 anos. O médico especialista em reprodução humana, Dr. Marcelo Sequinel, fala sobre o assunto. Veja agora no Você Melhor SC. Uma dúvida comum entre as mulheres que passaram por uma cirurgia de aumento ou reconstrução das mamas. Quanto tempo duram os implantes mamários? Sinais de complicações estéticas ou funcionais podem influenciar na frequência que eles precisam ser substituídos. Confira quando é necessário trocar as próteses de silicone com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Hoje vamos falar sobre os critérios que usamos para a troca de uma prótese de silicone. É muito comum a paciente chegar para a gente com essa dúvida com relação à necessidade ou não da troca de uma prótese. Com relação a essa necessidade ao tempo, por exemplo. Vamos imaginar aqui duas situações. Então, primeiro, a gente precisa entender que a mama e a prótese, elas formam um conjunto. Se esse conjunto mama e prótese, ele se manteve estável nesse período, se a paciente está satisfeita com a forma, com o volume, ela não tem queixas com relação a isso, então essa paciente, independente do tempo, ela vai apenas acompanhar a mama pelas rotinas de saúde. Ela pode manter as consultas com o seu ginecologista, seu mastologista, seu cirurgião plástico e observar as alterações clínicas que podem ocorrer através dos anos. Nós podemos lançar mão dos exames de imagem como ultrassom, mamografia, ressonância da mama. Essas associações entre a história da saúde da paciente e os exames, eles podem indicar ou não uma troca da prótese, independente do período. Vale aqui ressaltar que o mais importante é sempre a avaliação médica do especialista. A gente sempre está disponível para orientar a paciente nesses momentos, porque às vezes alterações simples no exame podem trazer a ansiedade na paciente e a gente precisa ajudá-la nessa hora. Também temos outra situação onde o conjunto formado pela mama e a prótese pode se modificar. Normalmente vem associada, além do tempo, com outras alterações, ganho ou perda de peso, alterações hormonais, gestações, por exemplo. São essas possíveis mudanças da mama que vão fazer com que a prótese sofra junto essas alterações. Então essa paciente, além dos exames de rotina, que pode evidenciar alguma alteração na prótese, ela também tem uma queixa clínica, que é não estar satisfeita com o resultado. Outro ponto fundamental é a paciente não confundir a garantia que uma fábrica dá para o implante com a necessidade de troca. Por quê? Cada fabricante tem sua política com relação aos seus produtos. Normalmente as fábricas dão uma garantia de 10 anos. Essa garantia serve, por exemplo, para próteses que podem romper,
que é uma situação extremamente rara. Então é importante entender que não é porque acabou esse período que aquela prótese precisa necessariamente ser trocada. Vale lembrar sempre que a medicina não é uma ciência exata. Então é muito importante analisar o conjunto todo. Que conjunto? Mama, prótese, alterações do corpo e também a necessidade psicológica, a vontade da paciente. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, estímulo de colágeno e a qualidade da pele. Esses são os 4 pilares para um tratamento estético, proporcionando um rejuvenescimento facial. Procedimentos minimamente invasivos que tratam rugas e marcas de expressão de maneira rápida e eficaz. Saiba mais com o médico dermatologista Dr. Luan Vinhati. Olá Gui, olá a todos que nos assistem de casa. Hoje vamos mergulhar nos 4 pilares fundamentais para um tratamento estético facial eficaz e seguro. A toxina botulínica é o primeiro pilar. Ela relaxa os músculos da face, suavizando as rugas e as linhas de expressão. Um procedimento rápido que traz resultados transformadores. Com o tratamento da toxina botulínica Full Face, procedimento que consiste na aplicação da toxina botulínica em todas as áreas do rosto, incluindo o pescoço, realizamos pontos de tratamentos avançados. No músculo masseter, por exemplo, na parte lateral das bochechas, podemos afinar a parte inferior do rosto. Na base do nariz, para não cair a ponta do nariz quando sorrir, ao redor dos lábios para a melhora do código de barras e fornecer uma discreta mudança nos lábios. Já no pescoço, tratamos o músculo platisma, que é responsável por puxar o nosso rosto para baixo. Assim, conseguimos melhorar a definição da mandíbula e também prevenir aquelas rugas transversas no pescoço. A aplicação da toxina está indicada a cada 4 a 6 meses, dependendo do organismo. O segundo pilar é o preenchimento com o ácido hialurônico. Ele não só restaura a estrutura perdida, como também embeleza as áreas chaves, como os lábios e as maçãs do rosto, melhorando a simetria facial e proporcionando um rejuvenescimento visível. É com o preenchimento que reduzimos os sulcos, como o bigode chinês, e as olheiras, por exemplo. Também podemos fazer o Top Model Look, um preenchimento que deixa o rosto mais definido e harmônico. Fazer também a rinomodelação, deixando o nariz mais empinadinho e corrigir as assimetrias. Além disso, é possível projetar e alongar mais o queixo. O ácido hialurônico é seguro, mas deve ser feito por um profissional competente para o procedimento. O terceiro pilar é o estímulo de colágeno. Essencial para manter a pele firme, utilizamos tecnologias de ponta, como o ultrassom microfocado e o laser, além dos bioestimuladores injetáveis e os fios de PDO. A partir dos 20 a 30 anos de idade, já começamos a perder colágeno, ou seja, praticamente todo paciente precisa de estímulo de colágeno para manter a pele firme e rejuvenescida. Por fim, nosso quarto pilar é a qualidade da pele, através das avançadas tecnologias com o uso de laser, que permite o uso de substâncias rejuvenescedoras e clareadoras. Assim, melhoramos a textura da pele, reduzimos os poros e clareamos as manchas, garantindo um visual mais jovem e radiante. Consulte um dermatologista para personalizar o tratamento ideal para você. E não deixe de me seguir nas redes sociais para mais dicas de saúde e beleza. @lua.dermato. Até a próxima! Ela merece atenção. A veia safena, quando começa a dilatar ou engrossar nas pernas, pode ser sinal de problema. Aí pode haver o aparecimento de mais varizes e dificuldade de circulação, aumentando o risco de complicações como a temida trombose. Ao perceber esses sinais, é importante procurar um especialista. É o que recomenda o médico cirurgião vascular Dr. Fernando Wolff. Olá, guia, vocês que nos acompanham no Você Melhor. Sou o Dr. Fernando Wolff, médico cirurgião vascular de Florianópolis, e hoje vamos falar sobre veia safena, aquela que muitos confundem com uma veia do coração, mas que na verdade é uma veia que fica na perna e que, quando fica doente, pode levar a problemas sérios de circulação. Nós temos no corpo as artérias que levam o sangue oxigenado do coração e pulmões até as pernas, para manter tudo vivo. E após esse sangue ser utilizado, ele volta pelas veias, sendo levado em direção ao coração e pulmões novamente. Esse é o papel então da veia, e a safena é só mais uma delas, localizada nas pernas. Mas doutor, por que fala então que a safena é a veia do coração? Então, isso não é uma verdade. O que ocorre é que um pedaço dela pode ser eventualmente utilizado para realizar uma cirurgia de ponte de safena no coração, quando necessário. Esse é o papel então da veia, e a safena é só mais uma delas, localizada nas pernas.
Porém, quando a safena começa a dilatar ou a engrossar nas pernas e apresentar o tal do refluxo venoso, ou seja, quando o sangue que deveria só subir em direção ao coração, no refluxo esse sangue acaba voltando na direção contrária, de volta para as pernas, o que pode promover então o aparecimento de mais varizes e problema de circulação nas pernas, aumentando o risco de complicações como a temida trombose, sendo a safena dilatada então a causadora dos problemas circulatórios nas pernas. Ela já não então serve para ser usada nem uma eventual cirurgia cardíaca. Portanto, quando a safena apresenta refluxo, causando sintomas de peso, cansaço, inchaço nas pernas, bem como a presença concomitante de varizes, é nesse momento que indicamos o tratamento das safenas. Hoje não precisamos mais retirá-la com cortes, pois dispomos de métodos totalmente a laser, sendo minimamente invasivo, sem cortes, onde fechamos a veia safena doente por dentro, permitindo que o sangue pare de circular nessas veias doentes e passe a circular pelas veias saudáveis que permanecerem, melhorando a circulação das pernas. Em uma grande parcela dos casos, nem internação hospitalar é necessário, sendo realizado em clínica com pronta recuperação, com mais conforto nos dias seguintes ao procedimento. Caso vocês fiquem com dúvidas sobre o assunto de insuficiência das safenas e varizes, fiquem à vontade para acessar o meu perfil no Instagram, dr.fernandowolff. Uma bela semana e até o próximo programa. Já reparou que algumas crianças e adolescentes podem apresentar um ombro mais alto que o outro? Pode ser um sinal de escoliose, uma deformação na coluna que precisa ser tratada o quanto antes para evitar complicações no futuro. Um alerta que vem em boa hora é que junho é o mês de conscientização da escoliose. Veja as informações com o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre escoliose. Escoliose é uma deformidade na coluna, vou mostrar aqui para vocês, em inclinação lateral e junto com um pouco de rotação das vértebras da coluna. Isso gera uma deformidade no tronco e uma assimetria dos ombros e da pelve. Então é muito importante que vocês fiquem atentos, principalmente quando o seu filho for à piscina, uma praia, peça para ele fazer uma inclinação do tronco para notar essas assimetrias, porque o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento adequado. Existem 3 tipos de escoliose: a escoliose infantil, juvenil e do adolescente. O que vai diferenciar cada uma delas é a idade do diagnóstico. Quando o bebezinho e a pequena criança vai até 3 anos, a gente chama de escoliose infantil, onde 80% dos casos vão resolver espontaneamente. Quando é de 3 a 10 anos, a gente chama de juvenil. E normalmente essas têm um prognóstico um pouco pior, necessitando de muitas consultas e intervenções. E do adolescente é quando a gente faz o diagnóstico a partir dos 10 anos. Existe também a escoliose do adulto, mas não é o tema que a gente vai tratar aqui. O tratamento da escoliose se baseia em observação das curvas no consultório, com radiografias seriadas a cada 4 a 6 meses, trabalhos de fisioterapia com exercícios específicos para a escoliose, conhecidos como SOSORT, método CIS, e eventualmente o uso de colete. Nas curvas mais graves, às vezes é necessária a indicação do tratamento cirúrgico, que normalmente fazemos com artrodese, com a correção utilizando parafusos na coluna. Uma dúvida muito frequente dos pais no consultório é a questão da radiação das radiografias. Atualmente, os aparelhos de radiografias melhoraram muito, então a dose de radiação para fazer um raio-x na coluna de um paciente com escoliose não causa muita lesão. Então, não temam isso. Acompanhem, faça o tratamento adequado, o acompanhamento adequado com seu médico. Junho é conhecido como mês de conscientização da escoliose. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é o verão, então é a época que as crianças vão para a praia, para a piscina, e normalmente a gente consegue perceber essas assimetrias do tronco e diagnosticar a escoliose. Portanto, se você vê o seu filho sem camisa, na praia, na piscina,
Observe seu filho, veja se não tem nenhuma assimetria nos ombros, na pelve, alguma inclinação na coluna diferente do normal, e se você notar qualquer coisa, procure ajuda, procure uma avaliação médica. Doenças que podem levar à queda dos cabelos são conhecidas como alopecia. Geralmente, o tratamento envolve medicações orais e aplicações no couro cabeludo. O objetivo principal é impedir o avanço ou retardar o progresso da perda de cabelo, além de aliviar os sintomas que geram muito incômodo. Veja com a médica dermatologista doutora Rafaela Ludwig Lemming. Olá, Gui! Olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre alopecia. Você sabia que nem toda alopecia significa calvície e que existem diversos tipos de alopecia? O termo alopecia refere-se a doenças que ocasionam áreas com menor densidade ou perca total dos fios. Ela é classificada como não cicatricial e cicatricial. Na não cicatricial, o cabelo cai, mas pode voltar a crescer uma vez que o folículo não é destruído. Já na alopecia cicatricial, acontece uma inflamação que agride a raiz dos cabelos, portanto, se não tratada no início, pode resultar na destruição dos folículos pilosos, resultando na formação de cicatrizes que impedem o crescimento de novos fios. Nas alopécias cicatriciais, as manifestações clínicas surgem de uma forma diferente em cada paciente. As mais comuns são a queda de cabelo em tofos, formando placas lisas no couro cabeludo, assim como descamação, vermelhidão, ardência, coceira e pequenas espinhas ou abscessos doloridos com saída de pus. Pode ser causada por doenças congênitas, autoimunes e doenças dermatológicas. Além disso, podem estar associadas a queimaduras, produtos químicos, exposição à radiação, traumas, infecções bacterianas ou micoses. O diagnóstico pode ser sugerido pela tricoscopia, que é um exame que consiste na visualização do couro cabeludo com uma lâmpada de aumento, e é confirmado pela biópsia do couro cabeludo. Geralmente, o tratamento das alopécias cicatriciais envolve medicações tópicas, orais e aplicações de medicamentos no couro cabeludo. O objetivo principal é impedir o avanço ou retardar o processo da perda de cabelo, além de aliviar os sintomas que geram muito incômodo. Em casos avançados, quando já se formaram cicatrizes por um diagnóstico tardio, não nascem mais cabelos na região. Nesses casos, após a doença estar estabilizada, o transplante capilar pode ser realizado. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Estudos mostram os benefícios do uso da cannabis medicinal para a saúde. A substância ajuda em casos de autismo, epilepsia, no tratamento do Parkinson, da ansiedade e da depressão, entre outros. Mas é preciso seguir uma série de medidas antes de fazer o uso. Esse é o assunto da coluna de hoje do médico integrativo Dr. Kleber Gonçalves. Olá, bom dia Gui, bom dia para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre o uso medicinal da maconha. A planta já foi usada na medicina há muito tempo e também pode ser chamada de cannabis, que é o seu nome científico. Então é importante a gente definir uma coisa. A planta tem duas substâncias principais. THC, que é o tetraidrocarbinol, que é psicoativo, que provoca alucinações, tá? Que dá o tal do barato da maconha. E o CBD, que é o canabidiol, que tem função medicinal e que é o que mais nos interessa, ok? Então, o CBD não tem nenhum efeito psicotrópico, ou seja, não provoca alucinações, tá? Em compensação, existem muitos estudos mostrando seus benefícios para a saúde. Ajuda no caso de autismo, epilepsia, no tratamento do Parkinson, ansiedade, depressão, casos de insônia, distúrbios do sono, auxilia em caso de dependência química, reduz a compulsão alimentar, auxilia no tratamento da perda de peso, de doenças autoimunes como reumatismo, nos casos de dor crônica e doenças inflamatórias como a diverticulite. O uso da cannabis medicinal está liberado no Brasil, mas a senhora não pode plantar maconha no fundo do quintal, né, minha senhora? A senhora vai ser presa, tá? Está liberada apenas a importação do óleo, por isso a importância de comprar um óleo de qualidade comprovada. A cannabis não funciona para todo mundo da mesma forma, então precisa de uma avaliação profissional antes de usar. Não adianta comprar qualquer óleo na internet e sair tomando sem uma indicação médica. É importante
importante que o óleo venha de uma fonte segura, que contém as informações necessárias para que a gente possa calcular a melhor e menor dose para você. Até porque o efeito da cannabis não é imediato, ele é acumulativo. Você já vai sentindo os efeitos, mas em alguns casos ele vai ser ótimo depois de 2 até 3 meses. E além disso, a dose tem que ser ajustada conforme a evolução. Por isso precisa de um acompanhamento de um profissional qualificado. Espero ter ajudado. Pode me procurar para tirar dúvidas através das mídias sociais ou então marque um encontro para a gente prescrever o tratamento. Um bom dia para vocês e até o nosso próximo encontro. Bioestimulador de colágeno. A substância é capaz de atenuar a flacidez e proporcionar uma pele uniforme. O tratamento é indicado após avaliação em consultório. Assim, o especialista avalia a necessidade e a quantidade de aplicações, conforme a característica e objetivo do paciente. Doutora Gabriela Ravache, especialista em harmonização orofacial, explica os benefícios. Confira. Olá, Gui! Olá para você que me acompanha aqui. O assunto da nossa conversa de hoje são os bioestimuladores de colágeno. Estamos falando de uma substância que, ao alcançar a derme, segunda camada mais profunda da pele, é capaz de causar um estímulo dos fibroblastos, que são células responsáveis por sintetizar novas fibras de colágeno e elastina. Desta forma, auxiliam na melhora do aspecto da face, minimizando os sinais do tempo, atenuando a flacidez e proporcionando uma pele mais uniforme. Os bioestimuladores de colágeno são aplicados na pele de uma forma minimamente invasiva, em pontos específicos da face. Eles são compostos por substâncias compatíveis com o nosso organismo e não apresentam riscos à saúde, o que contribui para um resultado progressivo de rejuvenescimento. A aplicação do bioestimulador de colágeno é feita em consultório. Geralmente, o tempo da aplicação do bioestimulador é de cerca de 30 minutos, mas pode variar de acordo com a região da pele a ser tratada. Os resultados podem ser percebidos após 2 ou 3 meses das aplicações. O bioestimulador de colágeno, quando aplicado no rosto ou pescoço, por exemplo, ajuda a restaurar a firmeza da pele e a reduzir a flacidez, pois ao aumentar a produção de colágeno no local, deixa a pele mais firme e mais espessa, tirando então aquele aspecto indesejado de derretimento facial. O tratamento será indicado após uma avaliação em consultório. Assim, o especialista irá avaliar a necessidade e a quantidade de aplicações conforme as características e objetivos do paciente. Já os resultados são percebidos após 30 dias da aplicação e seus efeitos podem durar até 2 anos. Por hoje eu fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. A técnica tornou-se uma importante alternativa para casais com dificuldade para engravidar. A fertilização in vitro completa 46 anos. Ela é indicada para várias causas de infertilidade. Quem explica é o médico especialista em reprodução humana, Dr. Marcelo Sequinel. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Sequinel, sou médico aqui do Embrio, Centro de Reprodução Humana, uma clínica especializada em fertilização in vitro e procedimentos de reprodução assistida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fertilização in vitro. Bom, a fertilização in vitro surgiu em 1978, né? Então já vinham se tentando durante alguns anos, né, buscar esse resultado positivo da primeira fertilização in vitro, mas o primeiro resultado aconteceu em 1978, com o nascimento da Louise Brown, na Inglaterra. 2 médicos ingleses, né, precursores da técnica de reprodução humana, chegaram a esse êxito, né, do primeiro nascimento. De lá para cá, a técnica vem avançando muito, né, ao longo dos anos e agregando resultados cada vez maiores. No Brasil, né, a primeira fertilização in vitro que teve sucesso foi em 1984. Uma paciente aqui de São José dos Pinhais, né, na região metropolitana de Curitiba, né, a Ana Paula Caldeira foi a primeira, né, bebê de proveta, né, a nascer no Brasil. A técnica da fertilização in vitro, ela consiste em algumas etapas importantes, né? Não é indicada para todos os pacientes que têm, né, infertilidade, mas ela consiste basicamente na estimulação ovariana. Nós sabemos que as mulheres produzem somente um óvulo por mês, mas um óvulo é muito pouco para a gente atingir um bom objetivo. A gente sabe que 2 variáveis que importam para conseguir um bom resultado em procedimentos de reprodução assistida são a idade da paciente e o número de óvulos coletados para poder chegar ao melhor resultado. Então, inicialmente, fazemos uma estimulação da ovulação com alguns hormônios que vão fazer os ovários produzirem mais óvulos, né? É feito um acompanhamento da ovulação para saber o momento exato de fazer a coleta desses ovos. Os ovos são colhidos, então a segunda etapa seria a captação dos ovos, que é feito por um procedimento simples, né, através da ecografia transvaginal, onde os ovos são aspirados com a paciente sedada, o paciente dorme, não sente nenhum desconforto com relação ao procedimento. Esses ovos vão para o laboratório. No laboratório, esses ovos vão ser inseminados, né, com o sêmen do parceiro ou um sêmen de doador, se a opção for uma relação afetiva ou uma produção independente.
ou se o marido não tiver espermatozoides para a gente trabalhar. Os ovos então são inseminados, os embriões então são acompanhados, né, durante 5, 6 dias no laboratório, os embriões são formados e depois disso são transferidos para o útero da paciente, né, um procedimento chamado transferência embrionária. Os embriões excedentes, né, ou em casos especiais, às vezes os embriões são congelados para uma transferência futura, seja porque são embriões que ficaram excedentes do procedimento de reprodução assistida ou eventualmente por alguma alternativa, né, de busca de tratamento durante o procedimento que necessite congelamento, como análise genética dos embriões, por exemplo. As melhores indicações, as grandes indicações, né, a clássica indicação da fertilização in vitro foi a primeira fertilização in vitro, que era um fator tubário. Então, quando as trompas estão obstruídas, isso impede, né, o contato entre ovos e espermatozoides, o objetivo da fertilização in vitro inicialmente era fazer esse encontro entre os gametas, né, no laboratório. Desde então, né, a técnica vem evoluindo e novas indicações foram sendo agregadas, né, para a fertilização in vitro. Fator masculino grave, né, quando o sêmen do parceiro é muito comprometido, né, e a quantidade de espermatozoides não viabiliza a gravidez natural, né, endometriose, caso de endometriose também tem uma indicação de fertilização in vitro, esterilidade sem causa aparente, quando você investiga, a paciente não acha nenhuma causa, pacientes em risco genético, seja pela questão da faixa etária elevada, ou pacientes que eventualmente têm uma doença genética de base e hoje com a análise genética dos embriões a gente consegue evitar o nascimento de crianças alteradas geneticamente. Sim, essas seriam basicamente as principais indicações. Como eu falei no começo, né, a reprodução assistida ela vem ganhando em resultado, né, em tecnologia. Então existiram alguns momentos importantes, né, na evolução da técnica, né? Claro, desde 1978, com o primeiro resultado positivo, né, foi se agregando, né, a tecnologia, a inteligência artificial. Nós tivemos o advento em 1992 da ICSI, né, que foi uma revolução na nossa área, que permitiu, em casos extremos, né, de fator masculino, de fazer a inseminação dos óvulos, introduzindo, né, fazendo uma injeção do espermatozoide dentro do óvulo diretamente. Então, uma técnica chamada ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Então, não se ficou mais dependendo dos espermatozoides conseguir penetrar no óvulo. Então, a ICSI revolucionou, né, abriu mais ainda, né, as indicações dos procedimentos para fatores masculinos graves. Nós tivemos eventualmente o advento da vitrificação, que é uma técnica que permite hoje um sucesso de quase 100% de aproveitamento dos embriões congelados. Então hoje, com a vitrificação que foi desenvolvida no Japão, né, pelo professor Kato, houve uma revolução também, permitindo hoje eventualmente sucessos não só com embriões congelados, mas a possibilidade da preservação da fertilidade para mulheres que querem postergar a maternidade. Né? Nós tivemos, né, o advento, né, a chegada da genética na nossa área, então a possibilidade da biópsia dos embriões e análise genética dos embriões para evitar que esses embriões tenham doenças genéticas ou síndromes, né? Então, muitos dos embriões no resultado da FIV melhorou, né, quando a gente começou a identificar já no laboratório, antes de transferir os embriões, quais eram normais geneticamente, podendo viabilizar essa transferência. A inteligência artificial, né, e as incubadoras e time-lapse também ajudaram muito ao conhecimento embrionário. Hoje nós temos incubadoras que permitem o monitoramento, né, do embrião durante os 5, 6 dias do laboratório, com todo o seu desenvolvimento, podendo trazer informações importantes com relação, eventualmente, à seleção dos embriões a serem transferidos. Os meios de cultura, né, realmente são muito mais adequados, né, para o desenvolvimento embrionário fora do organismo. Então tem meios de cultura hoje de última geração que permitem, né, as melhores condições de cultivo dos embriões e desenvolvimento embrionário. Então uma série de, né, avanços vem aí agregando aos resultados que a gente tem hoje. O futuro, né, tem uma expectativa muito grande, existem vários trabalhos, né. Então hoje, né, o CRISPR, né, é uma alternativa. A inteligência artificial, na verdade, ela vem ganhando espaço na reprodução humana, né? Então a gente consegue eventualmente eliminar variáveis humanas e ter um controle muito mais rigoroso aí com relação, né, às buscas de análise genética, com relação à avaliação embrionária para saber quais são os embriões de melhor potencial para transferência. E para isso, claro que a inteligência artificial e o conhecimento maior da biologia humana, né, pode eventualmente chegar a nos dar o que a gente espera, né, que é o mais sonhado, a transferência de um único embrião, né, com 100% de resultado, mas a gente ainda está longe, infelizmente, desse cenário. Bom, queria agradecer esse momento, né, a oportunidade de conversar com vocês, né, agradecer a produção do programa. Fico à disposição, o Embrio é uma das grandes clínicas do Brasil e está aqui em Curitiba, né, próximo de vocês, então para quem é de Curitiba ou quem é de fora, né, eu convido vocês a conhecerem o Embrio. O Embrio é uma clínica que já tem mais de 15 anos, né, de funcionamento. Hoje temos, né, eventualmente o privilégio de estar entre as maiores clínicas do país. Mando para vocês um grande abraço,
e devolvo para você, Gui, no estúdio. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!